Olá! Hoje nós vamos estudar o Salmo 106 a 110, versículos 1 a 3 do Salmo 106. O Salmo começa de uma forma que lembra o Salmo 105, chamando o povo a agradecer e a refletir sobre os poderosos feitos do Senhor. O versículo 3, com sua descrição da fidelidade à aliança para os membros de Israel, lembra ao povo que ele deve, de forma autêntica, tomar posse da graça de Deus. Os efeitos do relacionamento do Senhor com Israel incluem a paz comunitária e a integridade de seus membros individuais que praticam a justiça. Versículos 4 e 5. Um princípio importante da fé bíblica é que a história do povo de Deus está indo para algum lugar. No Antigo Testamento, vai principalmente em direção ao tempo quando Deus abençoa tanto seu povo com a piedade que os gentios são atraídos para a luz. Esta sessão contempla esse futuro. A verdadeira piedade deseja participar da alegria do povo de Deus e reconhece que, para isso, ao lado do perdão pessoal, a autenticidade à aliança é exigida. Versículo 6. Este versículo é o tema e o foco de toda a lista de incidentes. Os pecados, a iniquidade e o mal descritos aqui são do tipo que revela que o povo de Israel tem o coração infiel. É plenamente possível que a penitente geração que canta esse salmo não tenha cometido os tipos de infidelidade que os tenham levado ao exílio. Mas o Salmo apresenta a geração atual como se estivesse junto com seus representantes, seus antepassados, e por isso incorpora a geração atual no pecado de seus antepassados. A palavra pecamos deriva da oração de Salomão, em 1 Reis 8, versículo 47. Versículos 7 a 12. O primeiro incidente vem das margens do Mar Vermelho, em Êxodo 14, versículos 10 a 31, quando o povo de Israel, que seguiu Moisés, viu que estava sendo perseguido pelo exército do Egito. Afirmar que eles não entenderam as maravilhas de Deus e que foram rebeldes indica que a reação deles foi mais do que o justificável medo dos egípcios. Foi evidência de um coração incrédulo. No entanto, o Senhor os salvou por amor de seu nome, ou seja, para lhes revelar o seu poder. Os termos salvou e resgatou vêm de Êxodo 14, versículo 30 e Êxodo 15, versículo 13, e fala dos grandes feitos executados por Deus para resgatar seu povo como um todo e oferecer as condições nas quais a piedade deles pudesse surgir. O resultado foi que eles creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Versículos 13 a 15. Infelizmente, logo os israelitas se esqueceram das obras de Deus, ou seja, retornaram à infidelidade, tanto que no deserto puseram Deus à prova. O específico incidente em vista aponta para Números 11, versículos 4 a 35, em Quibrote Atavaá. Uma doença terrível matou muitos israelitas, o que indica a desaprovação de Deus para a incredulidade que estava por trás do pedido. Versículos 16 e 18. Aqui fala da rebelião liderada por Datã e Abirão e Corá, em Números 16, versículos 1 a 40, que aparentemente alistou o levita Corá como seu principal porta-voz. Corá falou contra Moisés e Arão, e a questão específica que levantou foi se Arão era mais santo do que todo o povo. Por causa da inveja dessas pessoas, eles rebelaram-se contra Moisés, o porta-voz nomeado por Deus. Tal situação é intolerável entre os líderes do povo de Deus, e o Senhor trouxe um julgamento dramático sobre eles. A terra se abriu, engoliu as casas dos conspiradores, e um fogo se acendeu, consumindo aqueles que ousaram infringir os requisitos sacerdotais. Nem o Salmo, nem Números dão esperança alguma de que o povo veio a crer como resultado. Versículos 19 a 23. O Salmo passa para Horebe, onde fizeram um bezerro, um ídolo de metal fundido, o bezerro de ouro, em Êxodo 32, versículos 1 a 14. A razão por que cometeram esse horror foi lá no fundo por infidelidade. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas. Moisés colocou-se na brecha, intercedendo pelo povo, impedindo que o furor de Deus destruísse os israelitas. Versículos 24 a 27. A triste lista passa ao que aconteceu quando os 12 espias retornaram de sua missão de observar a terra que Deus havia prometido, em Números 13, versículo 32, até Números 14, versículo 38. 10 deles apresentaram um mau relatório que levou Israel a ceder ao medo. Como resultado, desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à palavra de Deus. Eles rejeitaram a ordem de Deus de entrar na terra e conquistá-la. O Salmo segue o relato mosaico e atribui o problema básico à infidelidade. Esse é um grande momento crítico no Pentateuco. Israel precisava vagar por outros 38 anos e os filhos precisam assumir a tarefa da conquista. Esta sessão termina com uma sinistra previsão da atual situação do salmista. Assim como Deus dispersou os israelitas no deserto, ele também espalharia entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Versículos 28 a 31. Em seguida, os israelitas se juntaram aos moabitas em Baal-Peor para a adoração dos ídolos sem vida dos moabitas, em Números 14, versículo 2. Também levou a outros tipos de imoralidade,
que teriam corrompido o povo de Deus e arruinado sua capacidade de cumprir seu chamado no mundo. Isso exigiu a ação pronta e drástica de Finéias para conter a peste que surgiu entre os israelitas como resultado da ira de Deus. Esse feito foi atribuído a Finéias como justiça, ou seja, Deus o considerou um feito de fidelidade à aliança, e isso levou sua família a assumir o sacerdócio de geração em geração para sempre. Em Números 25, versículos 13 a 14. Agora, versículos 32 a 33. Nas águas de Meribá, os israelitas reclamaram por causa da falta de água e acusaram Moisés de tirá-los do Egito para morrer, aparentemente se esquecendo de que Moisés havia atuado em todo o tempo como porta-voz de Deus. A incredulidade deles levou Moisés a falar sem refletir, ou seja, a descuidar de agir pela fé, e por isso ele perdeu seu direito de entrar na terra prometida. Versículos 34 a 38. Os israelitas receberam ordens para aniquilar todos os habitantes das cidades que conquistassem, mas não fizeram isso. Por consequência, eles se casaram com estrangeiras e adotaram muitas de suas práticas idólatras, inclusive o sacrifício de crianças. A fidelidade de Deus à sua divina promessa e a seu pacto foi recebida com infidelidade por parte de Israel. Versículos 39 e 40. As abominações de Israel tornaram o povo e a terra de Canaã ritual e eticamente imundos, portanto inaceitáveis perante o Senhor. Versículos 41 e 44. O Senhor permitiu que Israel fosse oprimido por outras nações como juízo divino. O objetivo era disciplinar e restaurar Israel ao favor. O livro de Juízes relata o repetido ciclo de desobediência, opressão, súplica e restauração. Versículos 45 e 46. O Senhor lembrou-se da aliança com Abraão e mostrou compaixão com base em seu amor pactual e misericórdia. Em sua soberania, ele fez com que os captores mostrassem compaixão para com seu povo. Versículos 47 e 48. O salmista apela aos atos redentores de Deus em favor de Israel como base para suplicar ao Senhor que mais uma vez congregue e restaure a nação. Todos os livros de Salmos terminam com louvor. Agora, nós vamos estudar o Salmo 107, versículos 1 e 3 do Salmo 107. Nestes versículos, o salmista convida o povo a louvar o Senhor porque Deus libertou seu povo e o trouxe de volta do exílio. O exílio era considerado um segundo êxodo. A menção dos 4 pontos cardeais, Oriente, que é o leste, Ocidente, o oeste, o norte e o sul, sugere formas como o povo foi espalhado. Versículo 4. Embora o deserto normalmente sugira as peregrinações que sucederam o êxodo, o contexto dá a entender que os exilados viajaram através do deserto sírio-árabe. Os exilados não conseguiram se adaptar à cultura e estilo de vida de seus captores, esperando o resgate da parte do Senhor a qualquer tempo. Versículo 5. Famintos e sedentos é uma referência dupla à fome e sede físicas, bem como à ausência de adoração e práticas cultuais organizadas. Versículo 7. O salmista prevê um cortejo de volta ao lar liderado pelo Senhor. Versículo 9. Este versículo expressa a resposta de Deus à fome e sede dos exilados em resposta ao versículo 5. Versículos 10 a 14. A alma que habita nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro, descreve o terrível destino dos que foram excluídos de interação social com a comunidade. Quando se arrependeram, o Senhor os livrou. Versículo 16. As pessoas sofreram como escravos e foram sujeitos a trabalhos forçados, mas o Senhor resgatou quem estava preso em aflição e em ferro. Versículos 17 a 18. Estes versículos resumem o destino daqueles que sofriam de enfermidades debilitantes como resultado de sua desobediência e culpa. Versículo 20. A palavra do Senhor curou os enfermos e salvou aqueles que estavam próximos da morte. Versículos 23 a 32. Esses versículos falam sobre marinheiros pegos em uma tormenta. Se esses são exilados, estão navegando a serviço de um rei estrangeiro, pois os israelitas raramente iam para o mar por conta própria. Quando a tempestade começou a aumentar com sua fúria, ameaçando-os naufragar e afogar-se, na sua angústia clamaram ao Senhor e Deus fez cessar a tormenta. Essas pessoas deveriam dar graças ao Senhor por sua bondade. Eles retornaram à terra prometida, onde vão exaltar a Deus. Versículos 33 a 35. Muitos dos exilados na Babilônia se acomodaram e não se preocuparam em voltar a Judá, de modo que o salmista, no esforço para encorajar os judeus nativos a retornarem a Jerusalém, os faz lembrar que Deus pode suscitar uma inversão dos recursos naturais. Os rios da Babilônia podiam minguar, enquanto regiões do deserto de Judá podiam florescer. Versículos 36 a 38. A eliminação da fome e da falta de moradia reflete uma inversão dos versículos 4, 5 e 7. Os famintos se tornarão independentes na agricultura, produzindo colheitas e criando gado. Versículos 39 a 41. Aqueles que sofreram opressão, angústia e infortúnio desfrutarão prosperidade, ao passo que aqueles que infligiram miséria serão frustrados. Versículo 43. O salmo termina com um dito de sabedoria centrado na fidelidade pactual de Deus. Agora nós vamos estudar o Salmo 108.
Versículos 1 e 2 do Salmo 108. O salmista tinha resolvido louvar ao Senhor e coisa alguma seria capaz de fazê-lo desistir. O salmista queria acordar o alvorecer, ou seja, queria começar o dia com louvor. Versículo 3. O salmista percebia que Deus é mais do que apenas o Deus de Israel. Deus é o rei do universo e, como resultado, o salmista daria testemunho sobre os grandes feitos do Senhor por todo o universo. Versículo 4. A misericórdia de Deus não pode ser medida nem em tempo nem em espaço. Especificamente, a misericórdia que Deus tem pelas pessoas que se relacionam com ele na aliança. Versículos 5 e 6. Deus é tão grande que nem mesmo os céus são capazes de contê-lo. O salmista faz uma oração nesses versículos, primeiro exaltando o Senhor, depois pedindo livramento. O versículo 5 vem do Salmo 57, versículo 5, e o versículo 6 vem do Salmo 60, versículo 5. Versículos 7 a 9. Aqui se repete o Salmo 60, versículos 6 a 8. As promessas de Deus são certas, juradas por seu caráter imutável. Em sua soberania, ele repartiu as porções de terra às tribos de Jacó. Judá era o local do rei, o legislador. Moabe, Edom e Filístia eram 3 antigos inimigos de Israel. A eles são simbolicamente atribuídos papéis depreciativos. Versículos 10 a 13. O salmista busca uma confirmação da presença do Senhor. A comunidade precisa do auxílio divino. Ela não pode obter vitória sem a intervenção de Deus. Estes versículos vêm de Salmo 60, versículos 9 a 12. Parte do pano de fundo do Salmo 60 é uma campanha que levou a Edom. Aqui, Edom é, de forma geral, um inimigo do povo de Deus. Agora nós vamos estudar o Salmo 109, versículos 1 e 2 do Salmo 109. Não te cales é um pedido para que Deus haja, para que as pessoas não pensem que o Senhor é complacente em relação ao mal. Língua mentirosa tem a intenção de evocar uma terminologia legal, de falso testemunho. Versículos 3 e 4. O salmista foi difamado sem causa por pessoas que lhe eram amigos e se tornaram adversários. Apesar das acusações deles, o salmista continuava a fazer oração. Versículo 6. O salmista pede a Deus para pôr ou designar um ímpio contra seu inimigo. Em algumas situações, o advogado de defesa ficava à direita do réu e as testemunhas de acusação também ficavam nessa posição. De qualquer modo, o salmista queria que houvesse ali um acusador. Versículos 8 a 11. Depois de o inimigo ser julgado e condenado, o salmista pede que o Senhor abrevie a vida dele. Ele merece a morte porque matou outros. A perda de propriedade e posteridade era o pior castigo que Israel podia imaginar. E assim o salmista desejou que a família do inimigo empobrecesse e não tivesse onde morar. Versículo 12. Assim como os opressores não se compadeceram dos aflitos, assim também eles não mereciam demonstrações de fidelidade pactual nem de compaixão. Versículos 14 a 15. Os filhos geralmente sofrem pelos pecados de seus pais. Enquanto o Senhor apaga os pecados do seu povo, o salmista ora para que os pecados dos inimigos estejam sempre perante o Senhor, e que seus nomes sejam apagados como se nunca tivessem existido. Versículo 16. O salmista era pobre e necessitado e seu coração estava aflito, bem parecido com aqueles a quem seu inimigo perseguiu. Versículo 17. A lei de Talião exigia que todas as injustiças fossem reparadas pela punição semelhante da pessoa que as perpetrara, como está em Êxodo 21, versículos 23 a 25. O salmista ora para que o opressor fosse amaldiçoado, assim como amaldiçoar outras pessoas. Versículos 18 e 19. Enquanto Deus se veste de glória e de luz, os inimigos do salmista se vestiriam de maldição. Usando uma linguagem metafórica, o salmista pede que o inimigo caia sob o poder e a influência de suas próprias maldições. Versículo 20. Através da punição do inimigo, o povo de Deus e o salmista em especial conquistariam validação e justiça. Versículo 21. A fidelidade do Senhor para resgatar e livrar o seu povo injustiçado reflete positivamente em sua reputação, o seu nome entre as nações. Versículo 23. A fraqueza do salmista é comparada ao declinar de sua sombra, expressão simbólica que indica a proximidade da morte. Ele também experimentou exclusão social como resultado de seus sofrimentos. Versículos 24 e 25. O salmista receia que seu jejum e oração prolongados tenham passado despercebidos, enquanto, sem punição, seus adversários zombam dele. Versículos 26 a 28. A intervenção e a salvação do Senhor demonstrariam o poder soberano e a justiça de Deus. Versículo 29. As falsas testemunhas não apenas se vestiriam de maldições, mas também sofreriam desonra e vergonha semelhantes às que o acusado experimentou. O pecado dos adversários ficaria evidente a toda a comunidade. Versículos 30 e 31. É apropriado que o livramento seja seguido por louvor público. O Senhor se põe à direita dos que confiam nele para defendê-los. Ele supervisiona a correta execução da justiça aos fracos e vulneráveis. Agora nós vamos estudar o Salmo 110. Versículo 1 do Salmo 110. O Senhor Deus se dirige ao Senhor Rei Davídico, que é seu representante divinamente nomeado. A mão direita indica uma posição de força, honra e privilégio. O rei, como corregente do Deus, deriva sua autoridade de Deus. A expressão põe os teus inimigos por estrado dos teus pés
comunica a ideia de ser vitorioso e impor submissão. Versículo 2. Enviar o cetro significava estabelecer a autoridade e o poder de uma pessoa sobre a terra. Gênesis 49, versículo 10, descreve Judá como sendo o cetro do Senhor, referência metafórica à autoridade real divinamente ordenada. Versículo 3. Este versículo é frequentemente caracterizado como o mais obscuro em todo o livro de Salmos. Primeira linha quer dizer que o povo do Senhor será como ofertas voluntárias no dia do poder do Senhor. Como o orvalho do alvorecer indica o zelo dos jovens em lutar pelo Senhor. Os jovens são descendentes do rei e assim do Senhor. Versículo 4. A referência a Melquisedeque deriva de Gênesis 14, versículos 17 a 24. O conceito de realeza sacerdotal parece incomum. No entanto, reis atuaram como sacerdotes em ocasiões especiais ou em circunstâncias excepcionais. Deus prometeu uma dinastia eterna a Davi. Como descendente de Davi, filho de Deus, Jesus Cristo cumpre o duplo papel de rei e sacerdote eterno. Este salmo vai muito além das realizações de qualquer herdeiro meramente humano de Davi e por isso contempla a vinda do Messias. Na verdade, sua orientação é quase totalmente para o futuro. Versículos 5 e 6. A posição à direita indica proteção. O Senhor julgará entre as nações e destruirá seus governantes ímpios. Versículo 7. Possivelmente, aqui tem a ver com o ritual de beber da fonte de Gion, como parte de uma cerimônia de entronização, como em 1 Reis, 1 Reis 1, versículo 3. Ou uma parada para se refrescar antes de continuar a perseguição de um inimigo vencido, como em Juízes 8, versículo 6. Nós terminamos aqui o estudo dos Salmos 106 a 110.